No programa de hoje nós vamos tratar sobre um assunto, uma pergunta que nos foi enviada a respeito da espiritualidade dentro do casamento. O que fazer quando o marido tem uma visão espiritual e a esposa tem outra visão? Fique aí que a gente já volta. Muito bem, nós estamos começando mais um Trocando Ideias. Obrigado pela sua companhia, obrigado desde já pelas perguntas que vocês têm enviado e obrigado a nossa gratidão, principalmente ao reverendo Hernandes que está aqui, disposto a responder as perguntas que vocês têm enviado. Um privilégio, uma honra para mim. Vamos começar mais um Trocando Ideias, Vamos pastor? lá. Vamos lá. Vamos direto então para a pergunta que é da Gláucia Moreno. Pastor, o meu marido decidiu ir por uma direção espiritual e religiosa contrária às Escrituras, diferente do que eu acredito. Ele quer que eu vá junto e ele não cede. Eu tenho que ir mesmo assim? O que fazer, pastor? Bom, Tiago, vamos entender aí um problema que às vezes tem sido muito explorado, que é a questão da submissão da mulher ao seu próprio marido. Primeiramente, a submissão não é submissão de gênero. Segundo, submissão não significa ser inferior. Terceiro, submissão não significa não ter vez, não ter voz. Quarto, submissão não é incondicional. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Há um limite, há uma fronteira que não pode ser ultrapassada. Que fronteira é essa? Nenhum homem pode requerer da sua esposa cristã que ela tome uma decisão contrária às suas convicções, à sua fé, à verdade das Escrituras. Esse é um exemplo, mas vamos pegar outro. Vamos imaginar que o homem requeira da mulher um comportamento sexual contrário ao ensino das Escrituras. Ela deve obedecê-lo, ou sujeitar-se, ou render-se aos caprichos dele? E a resposta é um sonoro não. No caso de um homem estar numa linha religiosa contrária à Bíblia, e a sua mulher é cristã, e ele quer que a sua mulher jogue fora a sua consciência cristã, para segui-lo, ela tendo consciência de que aquele é um caminho errado, ela não tem a obrigação de fazê-lo. Ela deve sujeitar-se primeiro a Deus, para depois ao marido. Então, esse marido não tem nenhuma base bíblica de exigir isso dela, né? Nenhuma base bíblica. Então, eu daria para você o exemplo de Lutero na dieta de Worms, quando requereram dele que ele negasse aquilo que ele havia escrito nos seus livros, e ele respondeu: a menos que vocês me convençam pelas Escrituras de que eu estou errado, eu não posso me retratar, porque não é legítimo um homem agir contra a sua consciência, e que Deus me ajude. Então, continue, minha irmã, agindo com a sua consciência iluminada pelas Escrituras. Ore pelo seu marido, seja carinhosa com ele, mas seja firme com ele, porque você não pode negar a Cristo para atender à vontade dele. Seguindo aqui com a próxima pergunta que vem da Yasmin Silva. Pastor, o que Jesus quis dizer quando disse: tome a sua cruz e siga-me? Uma citação de Mateus 16, 24. Bom, a primeira coisa que Jesus quis dizer, Tiago, aí, é que muitas pessoas estavam seguindo a Cristo por outros interesses. Porque ele curava, porque ele libertava os cativos, porque ele multiplicava pães e peixes. Muitas pessoas estavam seguindo a Jesus como na esperança de ele ser o Messias político, que haveria de romper com o jugo de Roma, trazer para eles uma independência política no seu território. Não entendendo a missão precípua, principal de Jesus, que era vir para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Então, tomar a sua cruz significa que a vida cristã é uma vida de renúncia, e não de privilégios. Que é uma vida onde você tem que negar a você mesmo, em vez de que a sua vontade seja feita. É uma vida de sacrifício, e não uma vida de muitos privilégios e benefícios aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: caia na real. Se você está me seguindo achando que eu sou aquele que vou apenas dar o pão que perece, que eu vou apenas ser um milagreiro,
que eu vou ser apenas um líder ou um messias político, vocês estão enganados. Se vocês querem me seguir mesmo, então vocês precisam se negar e tomar a cruz, a minha cruz, e me seguir. Eu estou indo para a cruz. O caminho é de renúncia. Primeiro a cruz, para depois ter a coroa. Obrigado, pastor. Obrigado, Yasmin, pela sua pergunta. A nossa última pergunta de hoje vem de André Lima. O mundo contaminou a visão sobre o sexo. Como ver o sexo como algo sagrado, santo e de Deus? Pois é, Tiago, essa é uma coisa curiosíssima, né? Porque, você vê, o mundo corrompeu tanto essa ideia do sexo que criou a lenda da fruta proibida, né? O fruto proibido. E aí colocaram a maçã como fruto proibido. Como se a queda dos nossos pais no Éden fosse a maçã e a maçã fosse o sexo, símbolo do sexo. Nada mais fora da verdade que isso. Primeiro, a Bíblia não fala de maçã. Segundo, a Bíblia não conecta a queda dos nossos pais com vida sexual. Aliás, Deus havia dado uma ordem para eles ao criá-los. Crescei e multiplicai. Ou seja, o sexo é puro, é santo, é deleitoso e é uma ordenança divina para ser plenamente usufruída no território sacrossanto do casamento, do matrimônio. Porém, a sociedade perverteu o sexo, coisificou o sexo, banalizou o sexo, conspurcou o sexo, comercializou o sexo. E hoje, a sociedade está dizendo que o sexo é livre. Pasmem, há deputados em Brasília propondo o poliamor, que o pai pode casar com a filha, que a filha pode casar com o pai, que o irmão pode casar com o irmão. Aliás, hoje está se ensinando a sexo com animais. Então, o mundo está tão de cabeça para baixo, está tão, assim, enlouquecido na inversão de valores, que perdeu por completo o bom senso. O bom senso. O fato, entretanto, Tiago, do sexo ter sido tão desfigurado e conspurcado, enlameado, não significa que o sexo deixou de ser puro, santo e deleitoso. A Bíblia diz lá em Hebreus 13 que digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito no grego lá não é cama, é koité, a palavra grego, que vem a nossa palavra portuguesa coito, relação sexual. O que o texto está dizendo é que o casamento é digno de honra e que o relacionamento sexual entre marido e mulher tem que ser sem contaminação. Ou seja, marido e mulher não deu a colocar diante dos seus olhos uma película pornográfica para aquecer a relação. Marido e mulher não devem importar do submundo da pornografia a sujeira da pornografia para melhorar o performance sexual no leito conjugal. Deus nos criou e o nosso corpo, que é o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele, é um mapa de prazer que pode e deve ser explorado com legitimidade, com pureza, dentro do casamento. E está provado estatisticamente, inclusive, que os casais que mais desfrutam de plenitude de alegria e prazer sexual são os casais que têm uma vida santa no leito conjugal. Então, o sexo é tão bom que depois de uma boa relação sexual, o casal, marido e mulher, devem levantar os braços para cima e dar glória a Deus, porque não é contrário à santidade. Aliás, a Bíblia diz que ter sexo antes do casamento é pecado, que ter sexo fora do casamento é pecado, mas que não ter sexo no casamento é pecado, ou seja, ter sexo no casamento é uma ordenança divina. Portanto, é bom, é puro, é santo, é deleitoso e pode e deve ser usufruído dentro do casamento. Tá aí então, pessoal. Gláucia, Yasmin e André, as perguntas de vocês respondidas no programa de hoje. E você pode fazer parte do próximo programa Trocando Ideias, enviando a sua pergunta para cá, sua dúvida. Está aparecendo para vocês aí na tela o e-mail, mande seu e-mail para cá e a gente vai tratar dos seus assuntos também aqui no programa. E nesse momento eu quero convidar o pastor Hernandes a trazer um convite especial para os nossos amigos que estão assistindo, né, pastor? Será um prazer, Tiago. Bom, gente, eu quero convidar vocês para conhecerem a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. É uma igreja de portas abertas,
de domingo a domingo. Todos os dias da semana tem trabalhos na igreja, tem cultos na igreja. E só, por exemplo, no domingo nós temos 4 cultos e uma escola bíblica dominical fascinante, desde as crianças até a terceira idade. Uma igreja que cuida de gente, de famílias, desde as crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, idosos. É uma igreja vibrante, uma igreja alegre, uma igreja missionária. Uma igreja que tem, com a graça de Deus, sido uma referência no Brasil e no mundo na área de investimento missionário, de plantação de igrejas, de socorro aos necessitados. E Deus tem nos abençoado de maneira tão linda. Temos recebido mais de 500 novos membros por ano em média nos últimos anos. E você pode vir para cá participar conosco. Será uma grande alegria. Se você mora fora de São Paulo, então você pode acompanhar toda a programação da igreja pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP TV. Nossa gratidão, grande abraço, Deus abençoe sua vida. Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Estar aqui do seu lado, viu? E a gente se encontra semana que vem no Trocando Se Ideias. Deus quiser. Tchau, gente. Até lá.